Bom, nós vamos começar nessa noite lendo Romanos capítulo 11. 11:33. É uma carta que Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma. E ele queria falar sobre quão grande é o poder de Jesus. E as palavras que ele encontrou são essas aí. Romanos 11:33, que diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Paulo está tentando achar um jeito de informar a igreja sobre a majestade de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. E ele está dizendo assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis os seus juízos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo termina dizendo: glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Tudo é por meio dele e para ele. É dele. Nunca foi diferente, desde o início até hoje. Tudo que foi feito só se fez por causa dele. Por causa de Jesus, o Filho de Deus, autor e consumador da nossa fé. E é por ele que nós estamos aqui nessa noite. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Deus, nessa hora nós queremos orar a Ti, falar contigo, contando com a Sua bondade, amor e misericórdia mais uma vez. Sem ela, nós não somos nada, Deus. Aliás, muito obrigado, Senhor, pela Tua compreensão para com as nossas vidas. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua paciência e por nunca desistir de nenhum de nós, apesar de sermos quem somos. Obrigado pelo Teu amor que nos trouxe aqui nessa noite para celebrar uma festa ao Teu nome. Perdoe as nossas falhas, bem como nós perdoamos aqueles que têm falhado conosco. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois certamente Te daremos a honra, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Aleluia. Ao Senhor a honra, a glória. Nós Te adoramos, Deus, nós Te bendizemos nessa noite. Você está sendo convidado a adorar ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A
Ele a glória, cante ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Aleluia. Quão profundas riquezas do saber eu conhecer Deus. Quão insondáveis são, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, cante ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Aleluias. Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. Te damos glória nessa noite, Deus. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, pois Tu és digno, Senhor. Aleluias. Exalte ao nosso Deus, meus irmãos. Exalte ao Senhor. Aleluia, aleluia. Quão profundas riquezas do saber eu conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis teus juízos e teus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória. Aleluia, Deus. Bendito seja o Teu nome aqui neste lugar, Deus. Bendito seja o Teu nome em nossos corações. Nós Te damos a honra, a glória, o louvor e a adoração, Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluias. Nós ficamos satisfeitos com o trabalho, Deus, e queremos dar a Ti o louvor, a honra, a glória. Nós ficamos felizes com as responsabilidades e com as tarefas, ó Deus, do Teu reino, e entregamos no Teu altar toda a glorificação, toda a adoração. Aleluia. E como diz a Tua palavra, não a nós, Senhor, mas a Ti todas as coisas. Aleluias, aleluias, aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que certa vez o Herodes, querendo fazer umas alianças políticas para consertar os erros da nação, ele preparou um belo discurso, um dia cheio de coisa, e se propôs como o mentor de todas as coisas, como a origem das coisas ali acontecendo, para que os homens reconhecessem ele. Aí a Bíblia diz que ele deveria ter dado glória a Deus. Não apenas dizer glória a Deus, ele deveria ter entregado a glória para Deus, mas ele não quis entregar, ele quis ficar com ela. Aí a Bíblia diz que um anjo o feriu e ele morreu com medo de bicho. É uma história estranha, porque é uma coisa que a gente não espera de Deus.
Mas eu posso garantir a cada um de vocês que está aqui nessa noite que a honra, a glória e o louvor nunca será do homem, sempre será de Deus. E a gente faz bem cantar isso. A Ele a glória. Amém? Glória a Deus. Deus enviou teu Filho amado para salvar e perdoar Na cruz morreu, na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, oh aleluia, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, chegará, oh meu Deus do céu, aleluia, em que a morte olha que confiança, olha que fé, sem medo então terei vitória, terei vitória. Cante aí, veremos na glória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, aleluia. Eu posso crer no amanhã, só porque Ele vive, porque Ele vive. Acabou o medo, aleluia. Temor não há, mas eu vencei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive. Nós te adoramos, Jesus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia. Aleluia, aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, aleluia. É mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Eu já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, aleluia, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, aleluias, no seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas. Esse é o nosso Deus, aleluias. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Diga onde, irmão, diga onde? No teu colo, ó Altíssimo. Aleluia. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e
escudo para os que nele crê, pois tua palavra é pura. Escudo para os que nele crê, pois tua palavra é pura. E escudo para os que nele crê. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Se você crer nesse Deus, pode ficar tranquilo, porque a palavra dele irá te proteger. Pastor Gelson ministrando a santa palavra de Jesus. Aplauda mais uma vez o nome do Senhor, amém? Boa noite, a paz do Senhor a todos. Vamos estar de pés? Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, que é de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Amém? Podeis assentar. Pai, fala conosco nesta noite. Ministra o nosso coração, tenha misericórdia de todos nós. Sara-nos, cura-nos por tua santa palavra. Que a tua palavra possa penetrar corações, mentes, possa vasculhar intenções, que a tua palavra possa penetrar o mais profundo do coração, do espírito de cada um dos teus filhos. E que nesta noite haja cura e libertação para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Filhos, esse texto declara acerca do Evangelho, e que o Evangelho é de fato o poder de Deus para a salvação, para a libertação. E é muito difícil para alguns aceitar a palavra do Senhor, porque às vezes a palavra do Senhor, ela vai parecer muito distante daquilo que é a nossa realidade ou a nossa sabedoria. Homens se formam, estudam, se preparam para exercer suas funções como advogado, médico, enfim. Só que o Senhor está acima de tudo isso e muito além de tudo isso. E quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vamos encontrar textos que não vão ter lógica alguma em relação àquilo que nós muitas vezes pensamos ou imaginamos, e o Senhor vai estar agindo de uma forma muito além, e às vezes parecendo até coisas infantis. Quando nós lemos esse texto, o justo viverá de fé em fé, nesta palavra, neste Evangelho, que é o poder de Deus, então você precisa crer nesta palavra, confiar nesta palavra, para viver pela palavra, viver pelo Evangelho. Então o Evangelho é o poder de Deus, que vai te trazer vida abundante, vida eterna, e esta vida só será manifesta se for acompanhada pela fé. A Bíblia fala em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé, ela tem nela mesma, né, uma profundidade de riquezas, de revelações. A própria fé, ela nos vai levar a nos humilharmos, a sermos humildes, porque
quando nós agimos por fé na palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai nos indicar o que devemos fazer ou como devemos agir. E muitas vezes aquilo que a palavra nos orienta vai nos parecer algo fora da nossa realidade. Então devemos nos humilhar perante a palavra do Senhor e por esta fé acreditar nessa palavra e caminhar por ela. Então o Evangelho é tudo isso. A palavra do Senhor é tudo isso. E nós precisamos mergulhar mais profundamente, porque vão existir situações na nossa vida, e existem, que não fazem parte deste mundo, porque as nossas raízes, elas são espirituais. Elas estão muito além da nossa maneira de pensar, enxergar e ver. 1 Tessalonicenses 5:23, né, diz que e todo espírito, alma e corpo sejam santificados ao Senhor. Então nós temos um espírito que ele está muito além da nossa compreensão, e a própria Bíblia é que diz que somente ela tem o poder de dividir, né? Hebreus 4:12, como espada do Espírito, só ela tem poder de dividir alma e espírito. Ela vai até a divisão da alma e do espírito. É apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então a palavra do Senhor, ela trata o ser humano de uma forma muito além do que qualquer outro pode tratar. O médico, por exemplo, vai tratar muitas pessoas em relação ao físico, e há situações, nós temos... Esta semana eu tive um cidadão que me procurou e disse: pastor, ora por mim, porque há sangramento, né, no meu corpo. Fiz vários exames, os médicos não descobrem o que é. Nenhum aparelho deu o diagnóstico. O médico disse: olha, todos os teus órgãos estão bem, estão funcionando bem, não tem nada de errado com você. E aí a gente logo entende que tem algo espiritual ali. Então a Bíblia Sagrada, ela vai tratar de situações que são muito mais profundas do que olhos humanos podem enxergar, do que pessoas podem notar. E é preciso crer na palavra do Senhor, aceitar a palavra do Senhor. Eu, particularmente, gosto muito do texto que está em Mateus, e aí, se você puder, eu falo porque na minha tradução, ou pelo menos na tradução desta Bíblia que eu tenho, ela vai trazer um discernimento melhor, né, em relação a como o inimigo age, a como o inimigo das nossas almas age. Mateus 17, no capítulo 17, verso 14 a seguir, diz assim: quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Aí, nesse texto meu aqui, nessa tradução, está dizendo assim, que é epiléptico e sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo, na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Eu prefiro essa tradução porque quando você pega o texto de Colossenses capítulo 2, verso 15, o texto vai dizer que Deus expôs, né, Jesus expôs publicamente principados e potestades. E aí, quando nós olhamos para esses textos, queridos, nós vamos perceber que há uma guerra que é espiritual, que nenhum de nós vai conseguir diagnosticar, enxergar, ver, perceber. Então esse texto vai dizer que quando Jesus expulsa o demônio, o menino é curado da epilepsia, e ele vai estar se disfarçando de epilepsia. Então, na realidade, há muitas situações na vida humana em que o diagnóstico não vai ser preciso, porque as coisas estão mais profundamente enraizadas, né? Só através da revelação da palavra de Deus, só através da revelação do Espírito, para que você consiga diagnosticar e trazer a cura, a libertação, a solução para um problema de um ou de outro. Então, quando nós olhamos para esse texto, nesta tradução em particular, nós vamos ter outras traduções dizendo aí que, né, demônio, outra tradução já vai trazer, mas esse particular aqui nessa tradução eu gosto mais, porque vai estar dizendo: olha,
meu filho é epiléptico e não puderam curá-lo. E esta é a visão de muitos de nós. Olhamos para a aparência das coisas, pensamos como todo mundo pensa, e aí Deus nos traz para águas mais profundas, Deus nos leva a pensar de forma mais profunda. Então a Bíblia Sagrada vai trazer para nós revelação de um mundo que nós não conhecemos, de situações que nós nunca teríamos percebido. Jesus vai agir de uma forma que muitos não vão nem entender, mas a maneira dele agir, dele se mover, é totalmente espiritual, é pelo Espírito. Ele diz, olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então Jesus, apesar de ter um corpo físico, ele era espiritual. Ele era muito mais espiritual do que, entre aspas, fisicamente falando. Ele vivia muito mais em espírito do que ele comia, como muitos, né, se alimentam e tal, mas ele vivia muito mais ligado ao Pai. O próprio Paulo vai declarar dizendo, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele diz, olha, eu morri para os meus desejos, minhas vontades, agora eu vivo em Cristo, eu vivo numa dimensão diferente. A Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então olha aonde o Senhor quer que nós venhamos acessar. Aí muitas pessoas querem resolver os problemas fisicamente, mas quantos não são, né? Não são aí as multidões, que por fora a aparência é agradável, é até saudável, mas por dentro a morte, a destruição, a depressão, a tristeza, a angústia. Quantos não estão sendo levados aí ao suicídio, até mesmo ouvindo vozes, oprimidos de toda forma? E aqui esse jovem estava oprimido, né? Satanás estava fazendo o que queria com ele, e as pessoas pensando, olha, é epilepsia, né? Está doente. Eu tive uma situação que me chamou muito a atenção, porque o testemunho foi para mim extraordinário, né? Uma senhora líder de um círculo de oração, ali de Vitória, ela foi convidada para estar orando na casa de uma família, e quando ela chegou nesta casa, havia um jovem trancado em um quarto, e a mãe disse, olha, ninguém pode nem entrar aí, ele faz todas as necessidades aí, é muito difícil para entrar, e tem que ser um grupo de pessoas para segurá-lo, para tentar fazer alguma coisa por ele, porque quem entrar aí, ele rasga a roupa da pessoa, morde, enfim, ninguém suporta. E aí colocavam-se comida por baixo da porta, e era aquela dificuldade. E a mãe dizendo, olha, ele é lunático, né? Então, quando aquela senhora viu, ela falou, não, pode abrir a porta. Não, minha senhora, você está louca, não vamos abrir. Não, pode abrir. O Senhor havia me revelado por que eu tinha que vir aqui. Pode abrir a porta. E aí, com muito receio, a mulher abriu, se afastou, ela entrou, pode encostar a porta. Encostou. E aí o demônio saía lá arrastando as unhas na parede e rolando no chão, falando um monte de coisa. E ela falou que foi uma batalha de horas ali, uma legião terrível de demônios. Mas o jovem saiu dali liberto pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E aí você tem que crescer em fé. A Bíblia diz que nós devemos crescer de fé em fé, né? O justo viverá da fé. Então ninguém, inclusive Paulo, irmãos, eu acho bonito quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz imitar porque ele está ao máximo se esforçando para imitar Cristo. Mas Paulo não diz, seja igual a mim porque eu sou igual a Cristo. Ele não diz isso, porque igual a Cristo ninguém é. Ele tem um nível de perfeição elevadíssimo, infinito, maravilhosíssimo. Então ele diz, olha, sede meus imitadores, se esforcem ao máximo como eu tenho me esforçado para imitar a Cristo, para andar como Ele, viver como Ele, realizar as obras como Ele realizou. Então nós podemos alcançar um nível, né, de imitarmos e de nos aproximarmos de Jesus a tal ponto que muitos de nós vamos começar a entender as coisas com outro olhar, com outra visão. Quantas não são as pessoas que batem de frente umas com as outras?
Mas, quando nós olhamos algumas pessoas que têm discernimento espiritual, e eu vi cenas extraordinárias já nessa minha caminhada cristã, né? Pessoas ministrando a palavra, irmãos, naturalmente aí você vê como Deus faz. Aí a pessoa dizendo assim: ô, meu senhor, você aí e tal, vem aqui à frente. Ah, é isso, você. Ah, por quê? Não, eu quero orar por você. Eu vi no seu ombro aí uma sombra escura, e quando eu vi, ela se escondeu por detrás de você. Tem um demônio te atormentando. E aí ele falou que ele tinha muitas dores, muito problema no pescoço, não sei o quê. E quando foi lá na frente, orou, expulsou, a enfermidade foi embora, foi liberta. Foi liberta, irmãos. Então olha como as coisas espiritualmente, né, estão muito além da nossa capacidade de alcançar, né, de agir. Mas aí o Senhor Jesus, ele vai tratar através da palavra dele, o nosso coração, a nossa mente. A Bíblia fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Comece a enxergar. Paulo diz: olha, eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, porque nós precisamos começar a enxergar que nosso inimigo não é aquele que está ao nosso lado, não é o nosso vizinho, enfim, o nosso inimigo, ele se esconde por trás de pessoas, se disfarça, né? Ele não se mostra literalmente, mas Jesus veio para revelar tudo isso, para mostrar, para expor publicamente esta batalha, esta guerra em que estamos inseridos. E aí, quando nós olhamos, eu quero ainda citar um texto, que é de 2 Reis, capítulo 5, onde no texto nós vamos ver ali a história de Naamã. E Naamã era leproso. A Bíblia Sagrada vai dizer, se você pegar o texto e ler com cuidado, você vai ver que ele era um capitão, um homem de guerra, muito temido. A Bíblia vai dizer, inclusive, que Deus dava livramento a todo o povo da Síria, através desse capitão. Era Deus que deu a ele capacidade para ele vencer guerras. Então são mistérios do Senhor aí que só Ele explica. Mas o que acontece é que esse homem era tão temido que quando chega uma carta para o rei de Israel, o rei de Israel lê a carta e diz: olha, estão procurando ocasião para guerrear contra mim. E o rei teme, treme, cai de joelho, rasga as vestes, ele fica cheio de temor, porque ele sabe que Naamã, ninguém podia com ele nas batalhas. E esse Naamã foi enviado porque uma menina falou acerca do Deus de Israel. E ele vem diante de Eliseu para receber a cura. Queridos, então, se você der atenção a isso, e todos nós, né, que Deus tenha misericórdia de todos nós, se nós dermos a atenção a isso, o que acontece aqui é algo extraordinário. Naamã, ele é um homem totalmente condecorado, né? Ele é cheio de diademas, enfim, um homem que carregava um manto de glória sobre ele como vencedor em todas as batalhas. Mas quando ele tirava aquele manto, ele era um leproso, ele era doente. E aí existem coisas que amarram a vida das pessoas, e elas estão tão ocultas, estão lá, irmãos. A Bíblia vai falar muito sobre raízes, né? Jesus Cristo passa por uma figueira e diz: olha, nunca mais nasça fruto de ti. E logo depois, no outro dia, os discípulos passam por lá. E a frase é interessante, porque eles vão dizer: olha, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou-se desde as raízes. Veja, as raízes não são aparentes, elas ficam ocultas. E às vezes você pensa que esse problema você vai vencer lutando com armas carnais, mas o seu problema pode ter raízes muito ocultas, e se Deus não de fato agir na tua vida para libertar e transformar, nunca você vai vencer essa batalha, se não houver uma obediência, uma submissão à direção da palavra do Senhor, ainda que a palavra pareça loucura, porque Paulo fala sobre isso. O evangelho para os que se perdem é loucura, a palavra da pregação é loucura. Aonde que alguém vai entender, por exemplo, se um médico formado, especialista, vai entender coisas desse tipo, né? Camarada com uma chaga na perna, né? Condenado a morrer em dias, e de repente Deus revela: olha, faz uma pasta de figo, coloca em cima que ele vai ficar curado. O médico vai dizer: figo não cura câncer, isso nunca vai acontecer. Mas quando é debaixo da palavra do Senhor, pode fazer porque vai dar certo, pode fazer porque vai ter milagre para a tua vida. Quando Deus nos orienta, realiza aquilo, obedece a palavra do Senhor, que tem vitória para você.
Em tudo, obedece a palavra do Senhor que tem vitória para você. Tem coisas que são muito loucas, irmãos, na Bíblia. Quando de repente nós vemos profetas chegando diante de uma viúva que não tinha mais nada. Ah, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Não, faz um bolo e primeiro dá para mim. Parece coisa até mal. Como é que eu vou fazer primeiro para você se nós Não, faz primeiro para mim. E aí quando ela faz para ele, a bênção do Senhor vem sobre a casa, porque é a maneira de Deus trabalhar e agir. Se você não buscar entender e crescer em fé, você não vai acessar os milagres que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua empresa, para os teus negócios. Você não vai acessar os milagres que Deus tem para o teu filho, para o teu corpo, para a tua alma, enfim. E aqui, Naamã agora chega, o que acontece com Naamã, e isso eu percebo, né? Eu não vou colocar aqui 100%, mas eu percebo que Naamã provavelmente tinha nele orgulho, tinha nele soberba, porque o quadro pinta isso. O homem era vencedor, o homem era requisitado, e, enfim. E aí, de repente, lepra aparece em seu corpo. Porque certamente a Bíblia fala que Deus, ele despreza, né, o orgulho, ele odeia, detesta o orgulho, a soberba, mas ao humilde ele sempre vai exaltar, né? O que se humilha, ele exalta, mas ao soberbo ele abate. Então, de repente, esse orgulho amarrou lá nas trevas raízes tão profundas que projetou no corpo dele lepra. E aí como é que nós percebemos isto? Porque quando ele chega diante de Eliseu, Deus começa a humilhá-lo de uma forma que não é normal. Não é normal chegar alguém aqui que seja uma autoridade e nós não recebê-lo bem. Não é normal. Se chegar uma autoridade, nós vamos recebê-lo. A Bíblia fala o quê? Dê honra a quem tem honra. Mas aí quando esse homem chega diante de Eliseu, Eliseu nem abre a porta, Eliseu nem atende. Eliseu manda o menino, botar entre aspas, de recado, dizer para ele, ó, o profeta mandou você ir lá no rio mergulhar 7 vezes. Irmãos, quem vai fazer isso com um capitão, com alguém tão especial na guerra, com alguém que tenha um nome tão grande? Eliseu simplesmente vai dizer, ó, vai lá e mergulha no rio 7 vezes que essa lepra vai desaparecer. O homem fica furioso. Eu achei que esse camarada ia vir aqui, botar a mão na minha cabeça, orar por mim, não sei o que e tal, e sai dali reclamando, murmurando. O servo dele vai dizer, meu senhor, né, que custa? Ele diz, tem rios melhores, na nossa terra tem o rio lá, eu acho que é o Farfá e não sei mais o que, águas limpas, esse rio, o rio ainda estava cheio de barro, irmãos, essa água barrenta. Olha o que Deus fez, irmãos, olha o que Deus fez para curá-lo. Então aonde estava o processo da cura? Não estava em remédio nenhum, estava porque havia orgulho, soberba em um coração, e Deus precisava levá-lo a humilhar-se, para que o maligno, o espírito maligno deixasse, aquela enfermidade o deixasse. E aí quando Deus trata isso com ele, que ele aceita ir no rio, mergulhar, e ainda tem mais mistério, porque a Bíblia fala que ele teve que mergulhar 7 vezes. 7 vezes é número da perfeição, ou seja, se humilhe perante a minha face, é Deus, irmão. 7 é o número de Deus, é o número da perfeição. Se humilha diante da minha face. Quando ele mergulha 7 vezes naquela água que para ele era barrenta, aí o segredo não está na água, o segredo não está nos 7 mergulhos, o segredo está só em uma coisa: obediência à palavra de Deus. Quer ter vida eterna? Obedeça a palavra de Deus. Quer ser perdoado? Obedeça. O segredo está na palavra do Senhor. E aí quando ele sai daquelas águas, ele sai totalmente purificado, limpo da lepra. Por quê? Porque quando ele age da maneira como Deus quer, Satanás já não tem mais como tocar nele, não tem como provocar nada. Porque, escute isso, a Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma nuvem enorme de testemunhas. E essas testemunhas não são apenas carnais, homens, não. São testemunhas espirituais. Quando a Bíblia fala nuvem, você logo entende que é coisa espiritual, é céu, é nuvem. Nuvem de testemunho. Então Satanás está dizendo, aquele lá me pertence, aquele lá é orgulhoso, ó, aquele lá é isso, aquele lá... Ele está agindo no mundo espiritual. E muitas vezes Deus não tem o que fazer, porque a pessoa decide estar do lado de Satanás, fazendo exatamente o que Satanás quer e não o que Deus quer. E aí Deus está ordenando, olha, se você se humilhar, eu vou te exaltar.
se converta, se arrependa dos seus pecados. E aí tem gente que não se arrepende, não se converte. E o caminho que muitas pessoas traçam só atrai o mal. Mas quando você age de maneira correta para atrair, então todo o segredo da vitória, é por isso que a Bíblia Sagrada diz, olha, Jesus Cristo deixa claro isso. Eu vim para que vocês tenham vida, e não apenas vida, vida abundante. De que maneira? Se me ouvir, se obedecer. Ele vai dizer, aprendei de mim, né? Aprendei de mim, aprendam. Ajam como o Senhor nos orienta, como a palavra do Senhor nos orienta. Se você agir assim, a Bíblia Sagrada vai dizer, né, lá em, eu vou cerrar aqui, Deuteronômio 28, né? Se atentamente ouvir a minha voz, você não vai correr atrás de bênção, as bênçãos virão até você. Ouça a palavra do Senhor, atente para a palavra do Senhor. Então todo segredo, é por isso que Paulo vai dizer, volto a repetir, Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho, a palavra, as boas novas, ouça com atenção, pratique com atenção, se esforce para pôr em prática a palavra do Senhor, busque a Deus, persevere na presença dEle, cresça em fé, e aí você vai ver a mudança na tua vida dia após dia, porque os milagres dos céus acontecerão na tua vida. Deus não precisa, irmãos, estar aqui, é por isso que Ele enviou a palavra dEle. Aonde estiver a palavra do Senhor, se houver obediência, haverá vida abundante. Haverá vida abundante. Quem entendeu a palavra, glorifica o Senhor aplaudindo a Ele. Você pode? Glorifica, exalta o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Atente para a palavra do Senhor. Este livro é a maior tesouro, é a maior riqueza que nós temos nessa vida. E este livro vai estar na eternidade. Apocalipse diz que foram abertos os livros, juízo final, os livros, 66 pequenos livros, mas que trazem vida eterna e traz tudo que você precisa estar aqui, ó. É por isso que o Salmo 1 diz o quê? Medita nele de dia e de noite, medita na palavra do Senhor de dia e de noite para fazer conforme está escrito nele. E aí você vai ser como essa árvore. E aí volta a falar de raízes. Olha que coisa maravilhosa, como a Bíblia se completa. E você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá seu fruto na estação própria, suas folhas não caem. Por que tudo isso? Porque suas raízes estão lá no ribeiro, conectadas no ribeiro, no rio de água viva, conectados no Espírito Santo, que traz vida a todos nós através da obediência à palavra do Senhor. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Espírito Santo possa transformar teu coração. Saia daqui com essa simples intenção: vou praticar a palavra de Deus, vou me esforçar para obedecer a palavra de Deus. Saia simplesmente com essa intenção, e você vai ver as bênçãos do Senhor acontecendo na tua vida. Oh, queridos, que Deus em Cristo te abençoe. Coloque a mão sobre o teu coração, deixa eu orar com você e por você. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença, e a tua palavra é o poder, é as boas novas, é a solução para todos os nossos problemas. Nesta noite, que o teu Espírito possa conduzir a semente da tua palavra em cada coração, de maneira que ela não seja tirada, não seja roubada, que possa enraizar-se, crescer, dar fruto, e que cada um dos teus filhos possam caminhar de maneira que seja agradável ao Senhor. Pai, eu abençoo cada vida, pedindo por eles o perdão, a graça e a misericórdia, pedindo o favor do Senhor, pedindo que o Senhor os dirija os seus passos, guarde seus lares, sua família, guarde tudo que lhes pertence, protege-os debaixo das tuas santas mãos. Endireita, Pai, as veredas que porventura estejam tortas, veredas que são erradas, caminhos, direções que são errados. Endireita os passos dos teus filhos, de maneira que cada um de nós
venha caminhar na tua presença e possamos ser a cada dia mais agradáveis a ti. Eu oro abençoando cada vida e cada família nesta noite, pedindo sobre todos o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Em nome de Jesus e pelo sangue de Cristo Jesus. E você que crê, diga amém. E diga graças a Deus. E mais uma vez aplauda o nome dele e glorifique. Vamos estar de pés. Bendito seja o Senhor. Eu vou chamar o jovem Cláudio aqui na frente. Eu vou dar uma oportunidade a ele. Agora é com você. Deus abençoe. Amém. Cláudio deve estar completando aí seus 20 e poucos anos. 2 vezes. Estenda as mãos para cá. A família dele está aqui, tá? Seus filhos estão todos aí? Então, Cláudio? Filhos estão aqui? Tem alguém aí? Chega aqui, pode ficar aqui do lado aqui. Vem a família junto aqui. Vamos abençoar junto com Cláudio a família. Estenda as mãos para cá, filhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, a obra que o Senhor começou a realizar na vida do Cláudio, que o Senhor confirme, que o Senhor estabeleça todo o propósito, toda a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, se concretize na vida do teu filho. Nós abençoamos ao Cláudio e toda a família na noite deste dia, em nome do Senhor Jesus, pedindo sobre ele misericórdia, graça e proteção. Pai, um dia Davi clamou dizendo: não retires de mim o teu espírito. E o maior presente que pedimos ao Senhor na noite deste dia é que o teu espírito venha mover-se continuamente no coração do Cláudio, comunicar ao espírito do Cláudio e fortalecê-lo na tua presença. Pai, nós pedimos que o Senhor o abrace, o fortaleça e que muitos anos de vida ele possa completar na tua presença para o louvor e para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. E você que assim crê e confirma, diga amém. E glórias a Deus. Aplaude mais uma vez. Deus abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Novinho. Deus abençoe. Encerramos assim? Tem alguma... Amém, filhos? Olha, obrigado pela presença de todos. Me perdoe, porque às vezes a gente sempre falha nisso, tá, irmãos? Há alguém nesta noite que quer fazer um concerto com Deus? Eu não vou nem te chamar aqui à frente, tá? Se você quer se colocar na presença do Senhor, dizendo: Senhor, olha, eu entrego a minha vida ao Senhor a partir de hoje, faça da minha vida o teu querer, o que o Senhor quiser realizar na minha vida. Há alguém nesta noite? Só levanta uma das suas mãos, e este sinal vai servir de confirmação diante dos céus. Alguém nesta noite quer fazer um concerto com Deus, entregar sua vida ao Senhor? Se não, que Deus a todos abençoe em nome de Jesus. Faz assim com suas mãos. Que esta semana seja uma semana de vitória, de bênção, de boas novas. Que você perceba e sinta a proteção do Senhor sobre a tua vida, o cuidado do Senhor sobre a tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor te visite. Que você sinta a presença do Senhor na tua casa, no teu trabalho, com você. Que você ouça a voz do Senhor dizendo: filho, eu estou contigo, não temas. Todos os dias eu estou ao teu lado. Que a bênção do Senhor te acompanhe e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Deus vos abençoe. Está encerrado. Vão na paz de Cristo Jesus. Amém. Pode aplaudir.